envolvendo o mercado da bola. Acabei de receber a notícia aqui, ó. O Zenit da Rússia, o mesmo clube do Gerson, do zagueiro Nino, ofereceu 35 milhões de euros ao Vasco da Gama para contratar Ryan, atacante, destaque do Vasco da Gama na temporada, foi escolhido aí como revelação do Campeonato Brasileiro, e o Vasco não aceitou, pediu 50 milhões de euros para negociar Ryan ao Zenit. Então, informação fresquinha, acabei de receber. Outra informação que a gente publicou mais cedo nas nossas redes sociais, no Instagram, Vene Casagrande, no Twitter, @Vene Casagrande. Renan Lodge, aquele lateral esquerdo que saiu em 2019, vendido pelo Atlético Paranaense, passou pelo Atlético de Madrid, enfim, estava no Al Hilal nas 2 últimas temporadas, está a caminho do Atlético Mineiro, 5 anos de contrato, e o Guilherme Arana está de saída do Atlético. O Fluminense negocia a contratação e o Corinthians também está de olho nesse jogador. Agora, falando de Flamengo, Manaus e Brasília são as cidades que concorrem para sediar a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians. O cenário pró-Brasília envolve uma logística mais simples para quem sai de Rio de Janeiro e São Paulo. A CBF espera tomar uma decisão nas próximas semanas. Eu, particularmente, acho que será em Brasília. É assim, pelo que eu escuto, logística, como eu já acabei de mencionar aqui, tem também o lobbyzinho do governo, que a gente sabe como é que funciona. Então, enfim, eu acho que vai ser em Brasília, mas é apenas um sentimento, não é informação. Informação tem que esses 2 estádios, esses 2 lugares são os candidatos. Eu estou aqui digitando porque eu recebi a proposta que o Vasco recebeu do Zenit. E já eu vou dar uma lida aqui para poder noticiar tudo detalhadamente nas nossas redes sociais. Vamos falar agora de Filipe Luiz. Ele pode trabalhar na Europa? Muita gente me perguntando isso, e eu fiz um postzinho nas minhas redes sociais explicando essa situação e vou trazer aqui para vocês. Vamos lá. Filipe Luiz pode ou não treinar um time na Europa? Entenda. O treinador do Flamengo, neste momento, hoje, dia 23 de dezembro, caramba, pertinho do Natal, eu esqueço às vezes que a gente está colado com o Natal, possui as licenças A e B e está em fase final do curso para ter a licença Pro da CBF. Entretanto, ele ainda não tem a experiência exigida pela UEFA para ser treinador na Europa. De maneira literal, o último curso, o Licença Pro da CBF, até permitiria Filipe trabalhar na Europa, mas são necessários 3 anos de experiência como técnico em um time de primeira divisão de qualquer país ou seleção, e também ter proposta de um clube de primeira ou segunda divisão ou seleção na Europa. Filipe Luiz não preenche esses requisitos. Um jeitinho brasileiro seria colocar o seu auxiliar, o Ivan Palanco, que é espanhol, assinando como treinador, mas dessa maneira não agrada Filipe Luiz e o técnico também não tem propostas. Outro caminho seria tirar a licença Pro da UEFA na Europa, mas Filipe teria que se afastar do Flamengo e dar um tempo na carreira até se formar, o que não está nos planos do comandante nesse momento. Então, ele não tem como ir para a Europa nesse momento. Porém, a gente sabe que, obviamente, o Flamengo, ciente disso, está utilizando esse ganho, digamos, no lado da negociação, para negociar com o Filipe Luiz, e as conversas estão em andamento, não tem nenhuma novidade em relação a isso, tá? Um fala daqui, outro fala de lá, um pede daqui, outro pede de lá. Repito o que eu falei no meu último vídeo, meu sentimento é que ele vai renovar. Resta saber o tempo do contrato e as cláusulas também, por exemplo, multa rescisória. Se o Filipe Luiz quiser ir embora no meio de 2026, qual será a multa que será paga ao Flamengo? Isso tudo está sendo discutido entre as partes. E, gente, assim, não tem nenhum tipo de problema. É uma negociação como qualquer outra. Não tem desgaste, não tem nada disso. Nada disso mesmo, podem confiar. E, repito, o meu sentimento, a minha impressão, conversando com as pessoas, é que ele vai renovar agora. Eu não sei por quanto tempo, se é por mais 1 ano ou 2 anos. Eu acho que por pelo menos mais 1 ano ele renova. Vamos falar agora de mercado. Talisca e Jair. Verdade que podem pintar no Flamengo? Eu vou falar sobre Jair. Saiu uma notícia dizendo que o Flamengo estaria interessado na contratação do Jair. É o Jair Cunha, que tem apenas 20 anos, estava no Botafogo, foi vendido recentemente ao Nottingham Forest. Bom jogador, tá?
gosto dele, tem apenas 2 jogos pelo clube inglês e saiu essa notícia. Entrei em contato com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do atleta, ele falou, Vene, desconheço, o Flamengo não me procurou, e assim, gente, se tivesse interesse mesmo, e se já estivesse negociando mesmo, o Flamengo, e qualquer clube, tá? Ele primeiro entra em contato com os representantes do atleta, com o jogador, para saber, vem cá, tem interesse? Vocês topam? Porque aí depois vai no clube para tentar avançar. É muito raro ir primeiro no clube para depois ir no jogador. Se até o momento, Juliano Bertolucci, principal empresário do jogador, que tem uma boa relação com o Flamengo, com o José Boto, não está ciente, mas ele pode estar mentindo. Gente, ele não iria mentir. Ele poderia não responder, mas falar que não foi procurado, sendo uma mentira, ele não faria isso. Então, até o momento, até onde eu tenho de apuração, e eu me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Não sou dono da verdade, repito, eu só vou falar aquilo que eu apuro. Senão eu vou ficar aqui o dia inteiro copiando e colando notícia dos outros e trazendo para vocês. Eu não acho isso justo. Comigo, não gosto de fazer isso e nem com vocês. Eu vou trazer de informação aquilo que eu apuro. Repito, uma hora eu vou errar, não sou dono da verdade, mas eu só me responsabilizo por aquilo que eu apuro. Outra informação, Talisca. Tem sites internacionais dizendo que o Flamengo negocia a contratação do Talisca, do Anderson Talisca, vocês conhecem muito bem, um jogador que tem 31 anos, está há muito tempo jogando no exterior. A última vez que ele jogou no futebol brasileiro foi em 2014, passou pelo Benfica, pelo Besiktas da Turquia, passou pelo futebol chinês, foi para o Al Nassr em 2021, em 2024 ele voltou para o Fenerbahçe, voltou para a Turquia para vestir a camisa do Fenerbahçe, onde ele está até o momento. E entrei em contato com empresários do atleta que me garantiram chance zero, Vene. E eu ainda perguntei, vou até ler aqui de maneira literal. Acha que dá para cravar que é chance zero? A pessoa respondeu, com certeza, irmão. Então, assim, chance zero do Talisca pintar no Flamengo, pelo menos dia 23 de dezembro, não tem nenhuma negociação em andamento. Flamengo e Talisca, tá? É óbvio que o Flamengo está no mercado em busca de contratação, goleiro, zagueiro, a gente sabe que é atacante também, até porque o Juninho foi vendido. Essas posições o Flamengo está de olho, mas eu acho que a prioridade tem que ser a renovação de contrato do Felipe Luiz. Não adianta nada pensar em contratação sem antes resolver essa situação, e eu acredito que a renovação de contrato do Felipe Luiz será, digamos, o presente de Natal da diretoria, do presidente BAP, a torcida rubro-negra. Eu acho que não tem presente ideal. Pensa aí, você criança, quando você era criança, pedia seu presentinho para o Papai Noel, o que você pedia, que era o seu presente dos sonhos ideal? O torcedor rubro-negro, sem sombra de dúvida, está pedindo, pelo menos a grande maioria está pedindo a renovação de contrato do Felipe Luiz. Eu não quero que o Felipe Luiz continue. Beleza. Você quer que o Flamengo contrate quem? Fala para mim aí. Olha o Botafogo. Entre aspas, fez uma aposta aí num argentino de 40 anos, que eu acho uma aposta boa, justa, tá? Mas, gente, não tem opção no mercado. E a opção que o Flamengo pensar em trazer para substituir o Felipe Luiz será uma opção cara. Se é para pagar caro, que pague para um treinador que deu certo e que já conhece o Flamengo, que é ídolo da torcida rubro-negra e que é um baita treinador, que é o Felipe Luiz. Tomara que esse presente chegue logo. Será que vai ser antes do dia 24? Acompanhe no canal Vene Casagrande. Fui!